Graça e paz, irmãos. Amém? Coisa maravilhosa é estar no meio do povo de Deus. É muito bom você estar no meio de crente, né? No meio do povo que saúda com a paz do Senhor, que saudade da irmã Mônica, chega ali, dá um aperto de mão, a irmã Marlene Mansa, muito bom. Dá um aperto de mão desse irmão aí do lado, da frente, de trás. Oh, glória a Deus aí, libera uma unção aí. Isso, que bênção, irmã Cleonice. Que linda. Deus abençoe os jovens, o ministério aqui louvando, que bênção. Oswaldino, pastor Júlio, que bênção. É muito bom, né? Crente tem uma saudação gostosa, né? Aquela coisa que libera amor, libera aquela comunhão. Muito feliz, irmãos. A gente está de volta depois de 11 dias, né? Parece que foi uma eternidade, mas 11 dias, para quem está constantemente aqui, foi assim, um tempo razoavelmente gostoso. Deus abençoe, fico muito feliz de estar aqui de volta. E a gente vem sempre renovado, né? Estava falando com o pastor Júlio a respeito disso. A gente recebe muito de Deus também, com a relação com o universo, com a natureza. A gente vê muita coisa maravilhosa que Deus criou. E hoje eu quero, irmãos, nessa manhã, trazer uma palavra de motivação, de crescimento, de amadurecimento. Está em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23 ao 27. Esses fenômenos, essas coisas que acontecem, que muitas vezes nos assustam, né? Criam pavor. Mateus capítulo 8, verso 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Pode se assentar, irmãos. Esse capítulo 8 de Mateus está recheado de maravilhas e coisas assim sobrenaturais, porque tem tantos milagres e tanta provisão de Deus nesse capítulo, e ele vai revelando mais um desses milagres que Jesus realizou, porquanto a sua presença sempre trouxe coisas extraordinárias, amém? Jesus sempre faz coisas extraordinárias. E a gente percebe aqui, depois que ele havia feito tantas maravilhas, ele passa para outra banda do mar, para a cidade dos Gadarenos. E nesse percurso, nessa viagem, os discípulos se confrontam com lutas, com problemas. E eu quero dizer que a vida, ela é assim. A vida é feita de enfrentamentos. E a gente viu que os discípulos, a gente viu aqui como os discípulos trabalharam para poder controlar aquele barco que estava sendo varrido. A Bíblia diz que ele ia para um lado, para o outro, mas não afundou, mas estava sendo arremessado para um lado, para o outro. E eles fizeram todas as manobras, mas era impossível controlar aquela situação. E eu pensei muito sobre isso, porque às vezes nós estamos num percurso certo, no caminho certo. Foi Jesus que mandou ir para outra banda do mar. Eles não foram porque quiseram, eles estavam debaixo de uma
ordem, e debaixo daquela ordem eles seguiram. E muitas vezes a gente acha que porque estamos debaixo de uma direção, de um posicionamento da palavra de Deus, que as coisas não vão acontecer contrárias, né? Que nada vai acontecer de se opor àquilo que já está liberado diante de nós pela palavra de Deus. E ao contrário disso, eles entraram no barco, obedeceram e o mar ficou revolto. E eu penso a respeito disso, quando muitas vezes estamos fazendo as coisas certas e as coisas dão erradas. E nos preocupa, sim, porque a gente precisa aprender, precisa amadurecer. Possivelmente aquele momento de circunstâncias difíceis foi o momento deles buscarem ali uma reflexão, uma análise mais profunda da vida. Porque nem sempre a gente vai conseguir controlar aquilo que sobrevém, aquilo que nos arremessa para um lado, para o outro. E a gente precisa buscar em Deus uma forma de saída. Buscar em Deus uma forma de escape. Sempre será assim, irmãos. Sempre o Senhor nos dará uma direção no meio das dificuldades do deserto, no meio do problema, a gente vai encontrar ali uma saída. E os discípulos estavam agora preocupados. Também não é por menos. Porque, querendo ou não, a pessoa pode até dizer que não tem medo da morte, que não se preocupa com a morte, mas o ser humano, pelo seu próprio instinto, o seu próprio organismo, né? Ele tem uma autodefesa, endossegurança. Ele tem uma segurança interna que o próprio instinto já toma essa decisão sem reflexo, sem pensar, ele já age. E a gente percebe que os discípulos chegaram ao momento em que o problema já estava se agravando e o medo deles era de morrer. Eles estavam preocupados. Eles foram acordar o mestre e estavam ali dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Eu penso sobre isso, irmãos, porque todos nós temos enfrentamentos. A vida é feita de enfrentamentos. A gente passa por situações e muitas vezes a gente diz assim: poxa, por que eu cometi isso? Por que eu não tive mais atenção? Eu devia ter mais cuidado. São essas preocupações que a gente, depois que passa pelo processo, tem um certo nível de reconhecimento e amadurecimento para vivermos numa vida mais centrada, mais direcionada. E os discípulos estavam assim, eles estavam vivendo aquele momento ali e sentiam o pavor dominando e que eles estavam perto de serem sucumbidos. E a palavra de Deus nos revela aqui que eles clamaram ao Senhor, que eles foram ao Senhor, que eles buscaram por Deus, que eles não ficaram simplesmente numa inércia, não vamos nos preocupar, chamar o mestre. Não, eles foram lá chamar o mestre, foram depositar suas últimas esperanças sobre aquele que é o dono da vida, aquele que controla os ventos, controla os mares, controla a natureza revolta, ele controla todas as coisas. Foram até ele. E essa é a grande lição que a gente vai aprendendo, que nós não dominamos, na verdade, aquilo que está tirando a nossa vida, tirando o nosso sossego. Nós não dominamos certas coisas porque estão muito além da nossa capacidade, irmãos. E é aí que devemos entregar, confiar, buscar. E eles foram lá buscar. E Jesus os repreende, porque daquela forma eles poderiam de alguma maneira, não entendo por que Jesus falou isso, né? Porque sois tão tímidos, homens de pouca fé.
mas em algum nível eles poderiam agir ou tomar uma decisão que fosse realmente agradável para trazer um nível de paz, sossego ali, só que tem coisas que fogem à nossa capacidade. Tem coisas que estão acima do nosso poder. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse: porque sois tão tímidos, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se em grande bonança. E a gente aprende que a vida volta ao normal, que as coisas voltam para o seu lugar. Eu quero dizer, irmãos, que às vezes as águas da vida, né? As lutas que enfrentamos tentam também nos encobrir. Tentam de alguma forma afogar a nossa esperança, não tirar a nossa vida na literalidade, mas tirar nossos sonhos, tirar o nosso ânimo, tirar a nossa vontade. Eu acredito que muitas coisas que abarrotaram o teu coração te levaram a um nível de desmotivação, de se sentir incapaz. E é nessa hora que nós precisamos entender que só Deus pode fazer. Só Ele pode realizar. Nós nos aprofundamos nessa condição humana e, infelizmente, estamos presos a um sistema de vida, um sistema que nos dirige. As palavras entram na nossa mente, o que nós vimos também entram em nossa mente, coisas desagradáveis, sentimentos, sensações, muitas vezes até através dos sonhos mesmos. Nós sentimos uma força tão difícil, tão estranha, e acordamos assustados, né? Porque aquilo se tornou um pesadelo, se tornou uma coisa terrível, tira a noite, tira a força, você vai trabalhar sem ânimo, você vai fazer as coisas desanimado, há uma entorpecência, um entorpecimento muito grande dentro da condição, a gente vai desfalecendo. E é nessa hora que nós precisamos que existe uma saída. É nós não desistirmos. Nós não desistirmos. Eu creio, irmãos, que muitas coisas mexem na nossa capacidade de motivação, de fé, de colocarmos a nossa vida realmente nas mãos do Senhor para Ele acalmar os ventos e o mar e as lutas que nos cesseiam. E a Bíblia diz que aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, houve realmente um resultado, e nessa ação eles aprenderam a reconhecer que Deus é capaz de fazer coisas maravilhosas. Amém? Eu quero que você olhe para você, se veja assim: Deus é capaz de fazer coisas maravilhosas. Nós não somos produtos do acaso. Nós não estamos aqui sem uma direção. E mesmo que por algum motivo, algumas coisas venham sofrer algumas aflições, dificuldades, irmãos, nós estamos sendo guiados pelas mãos daquele que pode dizer: acalma-te, vento, sossega-te, mar. Ele é o dono de todas as coisas. As preocupações, elas fazem parte da vida, fazem parte do nosso ser. As preocupações, os desapontamentos, né, os sentimentos às vezes que a gente tem de ser esquecido, de estarmos bem longe de sermos alcançados, fazem parte da vida. Nós somos seres que somos vazados mesmo, sentimos tristeza, sentimos apavoramento. Essas coisas ocorrem com crente, com não crente. Acontece que nós sabemos que temos um Deus que pode dirigir a nossa vida intra e externa. Ele está conosco.
A preocupação do banho de adrenalina que esses homens tiveram foram grande, porque o nível de terror, todo tipo de coisa que nos assusta, libera um nível de adrenalina no coração, o coração acelera, né? As pupilas logo ficam alteradas e a gente começa a sentir um abafamento. Então, isso mexe com todo o sistema de vida. E eles ficaram assim, apavorados. Isso acontece também conosco. Ocorre na rua, dentro de casa. Até o estado do sono mesmo, de sonho. A pessoa está dormindo e entra para o sonho. O estado que mexe é o estado psicofísico. Você já acordou muitas vezes com um sonho horrível, suando, tremendo e sentindo dor. É justamente isso. Porque nós somos seres vazados. Mas apesar de tudo isso, eu quero dizer para você, não desista. Eles chegaram do outro lado do mar. Porque qualquer coisa que venha acontecer conosco, ainda que isso tente nos paralisar, dificultar, quando você chega do outro lado, você chegou no seu projeto, você chegou no seu sucesso, você chegou na vontade de Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Porque a ordem de Jesus foi para que eles atravessassem. E essa tem sido a minha temática durante anos, né? Dar prosseguimento àquilo que estou fazendo. Não parar. Embora hajam dificuldades, né? Toda ordem de problemas vem tentando alterar para a gente não prosseguir. Infelizmente, o ser humano ele é muito sensível àquilo que ouve e vê pelo lado negativo. Infelizmente. Então, qualquer coisa que possa ameaçar a segurança, o projeto, começa a ser de ordem assim, muito grande, né? Muito poderosa. E isso ocorre mexendo com a ação que a pessoa deveria ter. Talvez você já tenha sentido isso, né? Nós estamos começando um novo ano. Nós estamos com sonhos, com projetos, com vontade. Eu sei que muitas coisas você já delineou, já colocou lá no seu caderninho, na sua agenda, na sua mente. E você está com uma força, está com aquela gana. E eu quero dizer, se prepare para os ventos fortes. Se prepare para as tempestades. Você tem que chegar do outro lado. Lembre-se que do outro lado é que está o seu objetivo, o seu sucesso. Mas a viagem pode acontecer coisas surpreendentes. E nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Qual é o nosso objetivo? O que você pediu a Deus? O que você traçou? O que você está esperando? Você está esperando ir para o outro lado? A Bíblia diz que eis que o mar se levantou, versículo 24. Uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus estava cansado da sua jornada, estava repousando, porque ele estava ali no processo de restabelecimento físico, mental, precisava descansar. Mas os discípulos estavam apavorados. Aquela viagem parecia não chegar ao destino, não chegar ao objetivo. E é assim na nossa vida. Alguns vão dizer que você não vai conseguir, alguns vão dizer que não vai dar, até mesmo a sua voz mais interna, a voz da sua consciência. Talvez você veja por um lado bem negativo. Você não acredita em você. Muitas vezes o inimigo não é nem aparente, não é nem físico e nem externo. O inimigo é você mesmo, que não acredita, não veja por um lado
de fé que você é capaz. As imposições internas são tão duras, tão difíceis, principalmente para as pessoas que são muito detalhistas e chegam a um nível muito alto dessa cobrança exagerada. Tem gente que se cobra demais, entendeu? Não aceita erro, não aceita falha, não aceita nenhum tipo de condição da qual não planejou. E a vida é feita disso. Por isso que muitos aí estão fracassando, sabe por quê? Os pais não ensinaram os seus filhos a enfrentar os seus problemas, suas lutas, suas dificuldades. Alguns dizem assim, eu vou fazer de tudo para que meu filho não venha passar o que eu passei. Está errado. Está errado. Ué, como é que você não vai ensinar o seu filho, ensiná-lo a enfrentar os problemas que você passou quando você não estiver mais aqui? Como é que ele vai enfrentar a vida? Como é que ele vai dar direção àquilo que ele precisa fazer? Aí é o grande erro. Nós aprendemos justamente com sofrimento, irmãos. O sofrimento, ele faz parte da estrutura psíquica. As pessoas acham que tem que criar aquela redoma de proteção assim exagerada. Isso é um problema sério, porque a criança nunca vai aprender, e quando for adolescente, nunca vai entender como resolver os problemas. E quando casado, então, pior ainda. Porque vai ficar sempre na dependência ou da esposa, da família ou de alguém. Porque o sofrimento da marca psíquica, ele cria dentro de nós uma condição de superação, de enfrentarmos. Ora, eu creio que Jesus também aqui soube trabalhar essa questão com os discípulos. Não é só uma questão de deixá-los passar por passar, vivenciar uma experiência dessa só porque eles precisavam presenciar uma situação dessa. Não, mas que aquilo fosse formado dentro da personalidade deles, uma fortaleza, uma confiança diante de qualquer luta que enfrentassem. Deus estaria com eles, não era para se esmorecerem. Eu acredito porque ele chama os discípulos de tímidos, é nessa condição, porque o apavoramento ali levou a uma condição de se eximirem dos problemas. Mas aqui a gente aprende que é na prova, é no deserto, é no processo que a gente vê o milagre de Deus. Que a gente percebe que Deus pode permear a nossa vida, irmãos. Quem não tem problemas? Quem não tem dificuldades? Todos nós temos. Ora é uma situação que nos desespera por doença, ora por questão econômica, uma questão profissional, alguma coisa relacionada à família, alguma coisa que pode nos atingir em todo nível de circunstância comum. Nós vivemos aqui nesse mundo, não estamos fora dos problemas. E aí é que devemos entender que esse lado da experiência tem que nos levar a uma intimidade com Deus e um amadurecimento para enfrentar as circunstâncias, enfrentar os problemas. E olha que depois que eles tiveram que passar por esse problema, um problema maior também deveriam enfrentar quando chegasse na cidade dos Gadarenos. Porque sempre é assim, a vida sempre vai nos posicionar situações para que passemos, para que enfrentemos. Eu não quero que você comece o ano pensando o seguinte: olha, eu não vou ter problemas, eu não vou ter dificuldades, minha vida vai ser mansa e tranquila. Não é assim. Mas eu quero que você pense o seguinte: eu sou capaz com Deus de chegar ao meu objetivo. Enfrentando, passando, o que tiver que enfrentar, eu vou ter força em Deus, capacidade para chegar do outro lado. É muito difícil para qualquer pessoa que está experienciando uma coisa que nunca viveu e ter a vida tranquila. Mas a gente sabe que é através desse processo que nós vamos ver as maravilhas do Senhor. É através desse processo que nós vamos ver as mãos do Eterno
trabalhando a nosso favor. E aqui os discípulos começaram a maravilhar e ficaram ali fazendo exposição, maravilhados, começaram a elogiar, começaram a engrandecer o nome do Senhor por uma atuação tão poderosa num quadro que era de morte. Um quadro que era de morte. O texto é que diz. Eles pedem ajuda. Eles pedem ajuda. Senhor, salva-nos que perecemos. Em outra tradução assim, diz que morramos. Estamos morrendo. E às vezes o quadro, o nível da pressão, da luta, libera, né, uma ação de hormônio que é difícil mesmo, né? Eu conheço muitas pessoas que entram em depressão. E se você falar para mim, poxa, Rev, crente entra em depressão, crente, pastor, todo mundo, é ser humano. A depressão não dá na parede, não dá, né, no ferro, na madeira. Depressão dá em pessoas, dá em animais. Eu conheço pessoas, esse estado de depressão é um estado de falência, de tristeza sobre tristeza, né, de angústia, né? E existem fatores que não tem nem conclusão. Tem pessoas que entram em depressão que não sabem nem porquê, não teve um motivo factual, mas entrou em depressão, né? Aquilo ali é muito instintual. E essa sensação que eles sentiram, estamos morrendo, essa sensação de depressão. Estamos morrendo, Senhor, ajuda-nos, né? É o hormônio cortisol. Cortisol, ele é um hormônio da depressão. Tira as forças, né? Tira a vontade de viver. Mas mesmo que estivermos debaixo dessa condição, nós não podemos esquecer que o nosso Deus é o Deus de maravilhas. É o Deus de maravilhas. É um processo que a vida vai nos ensinando. Porque quando a pessoa passa por uma situação difícil, é que eu quero dizer, ali existe uma marca. A gente chama isso de marca psíquica. Tem uma marca psíquica ali. Toda vez que você tiver de enfrentar alguma coisa, aquilo vai sinalizar. Eu já passei por isso. Eu já tive uma sensação dessa e venci. Eu passei por essa condição e suportei. Eu passei por isso e não parei. Essa é a importância de que o ser humano ele precisa experienciar certos sentimentos, sensações, que muitas vezes aquilo vai servir para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. O caso deles foram justamente esse. Eles sentiram o momento da morte. E ali o Senhor atendeu. E eles viram as maravilhas que foram realizadas para a glorificação do nome do Senhor. Sabe, planeja a sua vida, não pare. Tem coisas que você não vai resolver. Não vai resolver. Tem coisas que estão lá atrás. Como é que você vai resolver aquele negócio que já aconteceu? Está lá atrás. Meu irmão, parte para outra banda do mar. Não fique lá atrás, não. Passe adiante, vá adiante. E se acontecer dificuldades nessa viagem, saiba que você não está sozinho. Saiba que Deus estará com você. As nossas preocupações não nos poderão livrar de nada. Mas a nossa fé, sim, poderão nos colocar no caminho certo. E a nossa fé, nosso posicionamento em todos os quadros da vida. Quem não passa problemas, todos nós passamos, mas tenha fé. Você vai conseguir. Ponha o teu coração no novo sonho, no novo projeto. Creia que Deus é capaz de te levar a esse lugar, te colocar em segurança, porque eles chegaram na outra margem do mar
com segurança. Deus faz coisas maravilhosas. Às vezes nossas preocupações é com filho, né? É com casa, nossas preocupações é com a saúde, nossas preocupações é com a nossa vida profissional, nossas preocupações é com o ministério, é com o chamado. Tudo gera motivo para preocupação. Mas eu quero dizer, prossiga, continua, não pare. As coisas só vão acontecer se você se posicionar. Porque, irmãos, as coisas de posicionamento é a partir da pessoa, é intrapsíquico. Não existe nenhum posicionamento que eu espero por um acontecimento. Não. O posicionamento, quando alguém fala assim, você precisa de um posicionamento, está dizendo o seguinte, tem atitude por você. Haja através da sua consciência, da sua fé. Não dependa de nada de fora de você, não. Quando falar assim, precisa de um posicionamento, sabe que precisa de uma decisão sua. Não espere nada de fora, não. As coisas irão acontecer quando você se posicionar. Deus está conosco, amém, igreja? Nós temos um novo ano, temos uma nova missão, mas eu creio que em tudo nós seremos abençoados. Eu quero orar por você em nome de Jesus, quero pedir a Deus por sua vida. E não fique preocupado com as lutas, não. Pode se colocar de pé. Fique preocupado com as lutas, não, porque as lutas fazem parte da nossa construção. Quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero que você pense nesse projeto de vida que você tem. Pense onde você quer chegar. Mas pense sabendo que você não poderá ser impedido pelas lutas. Não poderá ser impedido por problemas, por dificuldades. Mas creia que você hoje pode todas as coisas naquele que te fortalece. Levante a sua mão em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu estou orando aqui pelos verdadeiros heróis da fé. Aqueles que estão colocando diante da Tua presença suas vidas, seus sonhos, seus projetos. E há, Senhor Deus, um desafio diante de nós. Há um desafio, Senhor Deus, para esse novo ano. Pai, dê força, coragem, conhecimento, capacidade aos Teus filhos, para que no meio dessa viagem, Senhor Deus, o impedimento que se levantar não venha impedi-los de continuar. Pai, em nome de Jesus, dê os Teus filhos a Tua presença, provisão, saúde, condição, Senhor Deus, para continuarem, Senhor. Pai, oro pela igreja do Nazareno em Olinda, oro pelos pastores, pelos obreiros, Senhor Deus, pelos líderes dessa casa, pelo ministério de louvor, do som, Senhor, pelo ministério de mulheres, o ministério de missões, o ministério, Senhor Deus, de jejum e oração, ministério de homens. Tome em Tuas mãos, Senhor Deus, essa casa espiritual. Abençoa, Senhor Deus, todos os ministérios, famílias, jovens. Tome em Tuas mãos, Senhor, JNI. Abençoa, meu Pai, porque nós estamos fazendo a Tua vontade. Repreenda de nós, Senhor Deus, todo desânimo. Tudo aquilo que tenta tirar a nossa energia, nossa fé, caia por terra no nome de Jesus. Faça um milagre, Senhor, na família, sobre a vida dos filhos, dos pais, dos parentes. Tome em Tuas mãos cada familiar, Senhor Deus, membros dessa casa, meu Pai. Oramos, Senhor Deus, por todos que cooperam com essa obra, meu Pai. Os dizimistas, os ofertantes, aqueles que não podem ofertar. Abençoa, meu Pai. Tome em Tuas mãos, Senhor Deus, essa casa espiritual, para que o Teu nome possa ser glorificado para sempre. E a igreja
pode dizer amém. Você pode aplaudir o Senhor.